Paz de Cristo para todos vocês, meus irmãos. Tudo bem? Nós vamos hoje falar sobre verdade. Verdade que a palavra nos apresenta lá em João, capítulo 8, versículo 32. Diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irá libertar ou libertará. Um texto muito conhecido, até no mundo político usou-se essa frase. Mas qual é o impacto dela nas nossas vidas? Conhecerão a verdade, mas o que é exatamente a verdade? O que está se propondo João ao narrar a palavra do Senhor? O que o Senhor Jesus está querendo dizer com essa verdade? Quando ele diz isso, ele está mostrando quem ele é. Quando ele diz isso para nós, quando ele diz no início do século, ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Eu sou enviado do Pai. O Pai me enviou para falar da palavra, para falar de mim, para mostrar a verdade que é o próprio Deus. Eu estou aqui para falar de alguém. Quem? Esse alguém é Deus, o meu Pai. A verdade absoluta. Então ele está dizendo, olha, conhecerão a verdade está em mim, porque eu venho do Pai. Então ele se propõe a fazer isso. E quando ele fala assim, conhecerão a verdade, porque conhecerão ele. Quando os apóstolos vão dizer que não havia nada de engano, ninguém achou engano nenhum na sua boca. Então, ou seja, havia nele a verdade. E aí em seguida ele diz, e a partir do momento que vocês me conhecerem, vocês poderão, e essa verdade, a partir do momento que vocês me conhecerem, essa verdade irá libertar vocês. Libertar alguém pode, mas libertar de quê? Libertar do jugo, da escravidão, daquilo que eles estavam vivendo. Então, quando Cristo ele aparece verdadeiramente em nossas vidas, e nós passamos a conhecer a verdade, essa verdade ela tem nos proporcionar uma libertação. Se nós somos de Cristo e continuamos escravos daquilo que nós éramos, escravos do nosso jeito de ser, do pecado que nós tínhamos, né? Eu era assim e continuo assim. Se essa verdade não mudou você, se ele não transformou você, então você não conhece. Você ainda não teve a condição de conhecer esse Jesus verdadeiro. Porque quando você conhece ele passa a ser parte da sua vida. Diz que você irá ser transformado por essa verdade. Então a verdade do Senhor não é só palavra, ela é uma transformação. A palavra do Senhor se propõe a transformar cada um de nós, a sermos pessoas melhores. Eu tenho combatido sempre isso. Eu falei, eu não consigo entender. As pessoas dizem, eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de falar em línguas estranhas, eu tenho um dom de discernir espírito, eu tenho um dom de colocar a mão sobre as pessoas para ser curado. Mas eu olho para a vida, e quando você olha para a vida e vê que a pessoa tem o passado nela, ela continua com os mesmos erros dela. Então eu não consigo entender esse dom. Eu não consigo entender, porque a verdade do Senhor, quando ela entra em nós, ela nos transforma. A verdade do Senhor, quando o Senhor passa a fazer parte verdadeiramente da nossa vida, nós somos transformados. Porque a palavra diz que essa verdade, ela nos liberta. Ela nos torna pessoas diferentes. Ela nos torna pessoas com discurso diferente. Então não adianta falar para mim assim, olha, aquela pessoa tem isso, tem aquilo. Quando eu olho o discurso, um discurso violento, um discurso que não tem nada a ver com aquilo que Cristo nos ensinou. Então eu falei, essa pessoa ainda precisa conhecer a verdade, a verdade, a verdade. E quem é a verdade? Jesus se apresenta, ele como verdade, e ele não está falando de si mesmo, ele está falando do próprio Pai. A verdade que está em Deus. Ele é a verdade. Então, esse texto, ele serve para que nós possamos andar, caminhar nessa verdade. Agora, como que nós conseguimos fazer isso? A partir do momento que Cristo passa a ser o centro das nossas atenções, passa a ser um Deus completo em nossas vidas.
Enquanto nós vivemos uma incompleta, um ser que nós falamos que somos de Deus, mas por palavra, não por ações, nós não estamos dispostos a andar na palavra do Senhor. Nós não estamos dispostos a fazer essa caminhada 24 horas, diariamente, dizendo, Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor, o meu libertador, Tu és aquele que está no meu caminho, a cada minuto, a cada segundo. Então, quando Jesus não passa, quando Deus não faz parte da nossas vidas através do Senhor Jesus, 24 horas das nossas vidas, então nós não conhecemos ainda a verdade, nós não conhecemos. Porque a verdade ela não está em nós, a verdade está em Cristo, né? Em Deus através do Senhor Jesus. Essa é a verdade, qualquer coisa diferente disso é mentira. Então, e como nós podemos andar? Olhando para Deus. Quando Deus diz, ó, façamos um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, dizendo sobre ele que é justo, que é verdadeiro. Então, o homem de Deus tem que estar sempre nisso, lutando para que ele seja bom, para que ele seja verdadeiro, para que haja dentro de nós a verdade. Tem que haver a verdade dentro de nós, porque a verdade ela nos liberta. E liberta do quê? Daquilo que nós éramos. Enganado pela escravidão do pecado, enganado pelas coisas do mundo, destruído pelas coisas do mundo, e diz que o Senhor nos mostrou a verdade, e essa verdade pôde nos transformar, pôde mudar cada um de nós. Então a palavra que nós podemos fazer, que eu faço para vocês nessa noite, é conhecer a verdade. Dizer, Senhor, trabalha na minha vida, entra no meu coração e vai transformando. E como que você conhece a verdade? Através da própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. Não tem como você viver na verdade se você não tem prática diária de oração, prática diária de ler a palavra. Não tem como. A palavra do Senhor é que nos ensina quem Ele é. A palavra do Senhor é que nos ensina o que Ele é, o caminho, que Ele é a sua verdade, né? Caminho que está trilhando. Você trilha que caminho? Caminho da verdade, que é Cristo. Então, que nós possamos pegar essa palavra para nós hoje. Conhecereis a verdade, e a verdade, que é Cristo, irá dar libertação total, libertação dos vícios, libertação da escravidão, te libertar para algo melhor, para um coração melhor, um coração transformado, regenerado, um coração realmente de que Deus esteja nele. Um coração realmente de um sentimento de uma vida espiritual, um homem e uma mulher transformado por esse Deus poderoso, por esse Deus grandioso. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco cada vida que está ouvindo esse vídeo nas tuas mãos. Tu és o Deus verdadeiro. Eu oro nesse momento para que tu dê a libertação, que tu possa abrir o coração de cada um, que tu possa penetrar no coração de cada um, que tu possa abrir os olhos das vidas, de cada vida, e eles possam conhecer a verdade que vem de ti, a verdade que nos purifica, a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que nos faz melhor cada vez mais, Senhor. Tu és santo, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Pai. E é nessa confiança desse Deus grande, desse Deus imenso, é que eu oro, Senhor. Cada vida que está ouvindo esse vídeo, que receba do Teu poder, da Tua unção, da Tua libertação, Pai. Amém e amém.